Boa noite a todos e a todas. Vamos para mais uma edição do Papo do Cafezinho. Tema de hoje: a agressão no ambiente escolar. Hoje eu vou falar da agressão sofrida pelo professor Tiago dos Santos Conceição. Olá pessoal, hoje estou de volta depois de uma temporada ausente devido a outros compromissos. Não deu para a gente ter o nosso papo do cafezinho com frequência, mas agora a partir desse momento pretendo estar aqui retornando com esse papo do cafezinho. Hoje eu substituí a minha tradicional xícara de café por um copo de água Lula Livre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um episódio que nos deixa não desanimado, mas cabe uma reflexão, que é como que a violência está entranhada no ambiente escolar. Essa semana vocês observaram e viram na mídia, nas redes sociais e por vários meios de comunicação um episódio que nos choca. Primeira questão, a palavra é essa, que é uma agressão sofrida por um professor da rede municipal lá de Rio das Ostras, o professor Tiago dos Santos Conceição, do qual eu quero aqui estender a minha solidariedade a este profissional da educação. Eu até andei conversando com algumas pessoas, debatendo, inclusive nas redes sociais, e fiz o seguinte comentário. Esse episódio, ele veio à tona, e aí que a gente para, quando isso ganha o noticiário, isso ganha a mídia, é que a gente para ver como que o nosso ambiente escolar, que é uma questão, um ambiente de transformação do cidadão em alguém, digamos assim, liberto de todas as mazelas sociais e que possa se tornar no futuro pessoas que darão uma contribuição para um Brasil melhor, isso não está ocorrendo. É claro que não dá para a gente expor todos esses problemas sociais por um vídeo que dura 7, no máximo 8 minutos. O problema é muito mais complexo. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos que eu acho fundamental a gente pensar esses pontos. São pontos fundamentais para a reflexão. Quais são esses pontos fundamentais? Primeiro, nós estamos vivendo uma sociedade, ou melhor, uma crise da civilização. A civilização passa por uma crise civilizatória. Outra questão, as famílias em si estão esfaceladas. Essas famílias estão desestruturadas. As escolas em si não criam um canal de comunicação entre família, direção, pessoas que estão nas secretarias e os pais desses alunos. Quer dizer, não há um canal de comunicação. E isso gera o quê? Todo esse ambiente, uma crise de valores éticos, valores morais e também de comportamento. Isso culmina em violência. Não é uma violência gratuita, é uma violência que extrapola, quer dizer, ela sai de fora do ambiente escolar e canaliza para dentro da escola. Esse caso do professor Tiago não é um caso isolado. O Tiago é mais um de vários outros professores que são agredidos, que são humilhados por alunos, por pais de alunos,
Recentemente também nós vimos que houve uma briga entre alunos dentro de uma escola e um pai foi buscar o filho dentro da escola e sacou uma arma e levou a arma em punho para retirar os filhos. Então, quer dizer, e também tem brigas de mães com outros alunos na porta das escolas, e aí nós estamos vivendo um caos total na educação. Óbvio que isso vai refletir em várias outras questões. Por exemplo, a questão dos baixos índices educacional, a evasão escolar, o uso de drogas, a criminalidade, os jovens que estão sendo mortos, ora por tráfico, pela própria questão do tráfico de droga, ora questão da violência policial e por aí vai. Então, o que a gente tem que estar atento? Eu, como professor, que também sou professor, e a gente tentar fazer o nosso trabalho sempre ancorado com outras instâncias, por exemplo, com a direção, com os pais, com os próprios alunos, e ver que esse ambiente escolar ele não pode ser um ambiente de conflito. A escola ela é pensada para resolver os problemas sociais, os problemas morais. E o que a gente vê é uma crise desses valores dentro da escola. E isso nos deixa muito não frustrado, porque a gente sabe que nosso ofício de professor é um ofício quase que um sacerdócio. A gente tem como ânimo a questão da transformação, porque a partir do momento que a gente não vê o horizonte de transformação do indivíduo, aí é o fim, aí é o caos. E o que me parece que o professor Tiago, apesar de ele estar um pouco abalado e com toda a razão dessa situação, mas ele ainda acredita no indivíduo. Ele não perdeu a esperança. O que ele perdeu a esperança é num suporte, porque os professores não têm no Brasil suporte. Eles são jogados dentro de uma sala de aula e salva-se quem puder. Não tem um amparo ao professor. E a gente vê que uns têm mais habilidade para lidar com essas questões de conflito, outros não têm tanto. Os professores estão ficando doentes não por uma questão de saúde, mas uma questão emocional. Muitos estão afastados da sala de aula por uma questão emocional, porque sofreu uma violência, e a gente fala da violência, mas a violência verbal come solta dentro das escolas. Então, esse é o caos do qual nós vivemos, uma crise civilizatória, uma crise de valores, a família delega à escola uma educação da qual, pela Constituição, a primeira educação vem da família. E hoje nós estamos vendo que a parte primeira da Constituição, digamos assim, a questão central da Constituição, que a educação vem de casa, isso não está sendo cumprido. É óbvio que isso não tira a nossa responsabilidade enquanto educadores. A gente tem que fazer o nosso papel. Agora, até que ponto, até onde esse papel tem um resultado positivo? É isso que eu estou chamando a atenção. Que esse caso do professor Tiago hoje veio à tona, mas é apenas que isso, de certa forma, tem um lado positivo no sentido de expor o que os professores vivenciam no seu dia a dia. Também uma questão vexatória, a gente ver o aluno humilhar o professor da maneira que esse colega foi humilhado. Então fica aqui toda a minha solidariedade ao colega e dizer que nós estamos firmes na nossa missão de educar. Educar é transformar. Muito obrigado a todos.